Saudações, invocadores! Bem-vindos novamente ao canal Ota of Runeterra. Eu sou o Ota, eu tô um tempinho sem postar vídeo, mas agora eu tô voltando. Obrigado pelos comentários que vocês vêm colocando ao longo dos vídeos. Mesmo agora eu não tendo respondido alguns deles, eu vou voltar respondendo certinho. Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. Eu sinto que eu tava tentando fazer uma linha meio correndo, tentando fornecer muito conteúdo. Eu vou fazer mais no meu estilo mesmo, que eu sinto que também teve um retorno mais positivo. E eu vou falar dos patches do último patch que teve, sobre as mudanças nas cartas, né? E trocar uma ideia com vocês. Inclusive, eu deixei aqui do lado direito as imagens que tem no Google do campeão, só para ilustrar um pouco, não ficar na mesmice. Bom, vamos lá nas mudanças principais que eu acho. A primeira carta é o Twisted Fate. O que acontece? Ele era uma carta muito opressora, acho que vocês pegaram muito ele nas Rankeds, porque ele estava upando muito rápido com a carta dele que faz você comprar 3 cartas efêmeras no turno seguinte e você só descarta uma carta. Isso fazia com que tivesse pouca chance de você ter uma resposta, e com o Twisted Fate upado, a metade do jogo ganha. Nossa senhora, ainda mais com o Boleche, que também vai ser outra carta que eu vou citar. A música no fundo eu vou passando depois mudando, mas é uma homenagem a um colega meu, Caio, que a gente é fã de Shaman King, eu deixei no fundo como homenagem. Bom, agora o TF ele vai começar para poder upar, comprar 9 cartas, isso daqui já é um nerf legal, e do resto não muda muita coisa. Mas só dele ter que comprar uma carta a mais, pode ser que um turno que ele upar, ele já não upa, dando mais tempo de resposta pro oponente. Então isso aqui é uma mudança necessária. Ele estava rodando demais. Então isso é bom, já que uma coisa que é importante citar em card games, existem tipos de cartas que a gente fala que elas são um pouco quanto neutras. Elas não precisam de outras cartas para serem boas por si só. E o TF é um claro exemplo disso, já que Piltover, Águas de Sentinas e outras regiões com que ele ia, tinha muito poder de compra e só colaborava para cada vez ele upar mais rápido, e ele, como no deck como um todo, ele desempenhava a função de dar dano, de stunar e de comprar carta. Ele era um powerhouse que não tinha o que fazer, merecia um nerf, na minha opinião. Vamos passar, passar uma aqui nas imagens, tem umas que eu achei legal. A maioria são de skins do LoL. Um comentário legal sobre o TF também é que ele tem muita relação com o Graves. O Graves ainda não tem no lore, mas deixa eu baixar um pouquinho aqui, aguentei. Opa, ficou muito baixo. Aí. Ele tem muita relação com o Graves e tem até uma animação depois que tem com a MF também. Mas ele já enganou Graves em alguns momentos da história. Eles têm uma relação de ódio e amizade. É bem legal. E o lance dele ter cartas, né, envolvendo cartas, se ser um jogo de cartas, também colabora para ele ser bem popular. Bom, agora passando para Fiora. A primeira coisa, a Fiora é uma das campeãs que eu mais gosto. Deixa eu baixar um pouco. Eu sou bem fã de anime. Se vocês também quiserem comentar, se a gente troca uma ideia sobre anime qualquer hora dessa nos vídeos. Bom, a Fiora é uma campeã que eu gosto muito, porque ela tem uma habilidade única no jogo, que só de ela abater unidades e sobreviver, ela já te garante a vitória. Então ela rodava com decks que dava resiliência para ela sobreviver. Por exemplo, tinha... Nossa, ficou um pouco alto. Só que se eu baixo um pouco... Aí, agora ficou show. Eu não preciso forçar a voz. Ela ia muito com Shen. Também ela tinha decks monofioras, eu trouxe até vídeo no canal. E assim, tem gente que... Eu, inclusive, quando a gente perde pra uma Fiora, que ela tem combate, ela acaba com as nossas criaturas, é uma sensação tanto quanto chata. Porém, eu não falo que ela era desbalanceada, não. Ela era justa, você tinha que fazer um deck um pouco em torno dela. O único que fugia um pouco dessa ideia de fazer um deck inteiro em torno dela era o Shen. Mas até aí você tinha resposta, ela era balanceada. Então agora ela está passando de 3/3 para 3/2, e na forma upada ela também perde 1 de defesa. Isso
faz com que ela fique mais suscetível a não conseguir fazer trocas e por consequência dificulta muito, muito mesmo para ela estar upando. Agora que eu vi, gente. Tava duas músicas abertas. Desculpa. Vou acertando isso aqui ao longo dos vídeos. Boku no Hero, muito bom. Nossa, agora ficou perfeito pra falar. Ótimo. Então, ela estando 4/3, olha, eu já experimentei ela no jogo e fica bem complicado de você estar garantindo que ela sobreviver. Por quê? Antes aquele 1 de vida que garantia pra ela mais fazia com que ela fechasse o jogo. Eu acho que ainda tá cedo pra gente falar que ela sumiu do jogo, porque ainda no deck de Shen ainda ela vai que ela ganha shield e às vezes faz ela sobreviver. Mas a usage dela vai cair bem, isso com certeza. Passando um pouquinho aqui, um pouquinho da lore dela, ela é da casa Lohan, é uma casa de Demacia muito prestigiada. Eu gosto da lore dela porque assim, ela é uma mulher que assumiu, é uma matriarca, né? A família tá sob a tutela dela, porém ela conquistou esse lugar na família porque era para ser os irmãos dela para ter esse posto. Inclusive algum deles aparece nas artes dela, mas ela sempre foi muito determinada a não depender das pessoas, ela atingiu o que ela deseja, né? E isso faz da campeã muito massa, já que inclusive tem o próprio pai dela, teve uma treta que ela teve que desafiar o próprio pai para recuperar a honra da casa Lohan, e ela venceu. Então o posto é dela com certeza, uma das famílias mais influentes de Demacia. A arte da Fiora antiga, ela era muito roubada no League of Legends, já que a ult dava 5 hits e você não podia se acertar durante esse tempo. Uma homenagem aos Três Mosqueteiros, obviamente. E ela tem diversas skins que eu gosto bastante. Só que, uma arte dela antiga e nova. Essa parte rosa do cabelo dela. Também é bacana. Esse daqui é ela com a roupa de escolar. Bom, vamos seguir para também o vídeo não ficar muito longo. O Jarvan passou de 5/3 para 6/4. Eu acho essa mudança boa, já que ele é uma carta boa. Inclusive no 2x2 eu jogo bastante e ele sempre é interessante. Só que assim, talvez o que eles esperavam, os desenvolvedores, de ver o Jarvan vendo o jogo, não foi aquilo que eles queriam, que eles queriam que visse mais jogo. Então uma forma de mudar isso é vamos dar mais um para ele, tanto na forma base quanto na forma upada. É um buff com certeza. Eu não acho que é uma coisa opressora, uma coisa que não tem sentido, já que ele é custo 6, né? Então demora um pouquinho para descer ele. Contudo, eu acho que ele vai ver mais jogo com certeza. Deixei aqui pronto algumas. Se bem que ele foi homenageado, acho que ano passado, retrasado no LoL, para ter uma skin para quem chegasse no Gold. Ele é filho do Rei Jarvan, ele que vai futuramente assumir o trono de Demacia. O Jarvan tem muita amizade com o Garen desde infância, eles treinaram juntos, são fiéis companheiros. E ele tem uma interação muito legal que vai ser com o próprio campeão, que eu vou comentar sobre, que teve buff também, que é a Shyvana. A Shyvana, a menina dragão, né, que a gente fala, ela tem meio que o Jarvan gosta dela, ela também dá indícios que gosta do Jarvan, eles têm essa interação, só que ela é meio dragão, então isso tem um pouco de treta com Demacia, com as ideologias que eles acreditam. Mas assim, é muito bacana a história dos dois, eles já lutaram juntos, tem bastante coisa. Mas falando agora sobre a carta em si. Ela, primeiramente, passou de 4/4 para 3/4. Aí você fala assim, nossa, ela tomou um nerf. Só que, adicionalmente, ela ganhou fúria. Então ela se tornou um dragão completo. Porque a maioria dos dragões tem fúria e ela é um dragão. Principalmente a mãe dos dragões, se for assim dizer. E ela não tinha fúria. Fica uma situação meio estranha. Deixa eu mudar aqui. Opa! Vou pôr uma música do LoL agora. Depois vai ficar em sequência, eu não vou ficar mexendo, não. Deixa eu deixar arrumar aqui o som. Inclusive dá pra falar um pouquinho das skins KDA, KDA não, essa de música, True Damage, mas para outro vídeo. Enfim, então agora com Fúria, nos testes que eu fiz, ela ficou melhor. Parece que não, mas ela ficou melhor sim, já que você tá fazendo trocas constantes com ela e garante com que ela vai aumentando com a Fúria. Se ela upa,
é difícil lidar com ela, já que ela fica muito grande. Só que assim, como ela não via muito jogo antes, eu não acho que ela vai ver muito mais jogo. Um pouco ela vai ver, mas não vai ser o que... Não vai pôr ela no meta. Bom, a Lulu entra na mesma linha. Ela é uma Yorda, uma bruxa, se perdeu na floresta, passou milênios, ela só tem essa aparência de jovem. Ela é meio louquinha, dá pra ver na animação dela com a Tristana, o Cork e o Timo. Bom, a Lulu, ela ficou mais forte, de 2/3 ficou 3/3 por custo 3, então ela tá na curva do drop 3. E ela upada passa de 3/4 para 4/4. Quanto a isso, eu não acho que ela vai ver muito mais jogo, mas é interessante ver um buff. Vamos ver como se comporta ao longo do tempo. É porque Ionia tá um pouco, não que tá pra trás, mas perto do que era antes deu uma diminuída. Agora vai, as principais cartas que mudaram para impedir o combo Aphelios TF, TF Fizz, escolha uma carta. Antes ela custava 3 e comprava 3 cartas, que eu comentei antes. Agora ela vai passar a custar 2 e vai comprar 2 cartas. Aí você fala assim, ah, mas tá, vai ter diferença? Vai, porque o TF demora mais pra upar. Nossa, aqui fica alto. Também, 2 músicas, né? Rapaz, eu tô errando. Deixa eu baixar um pouco. É que eu vou falando e eu acabo perdendo a linha do raciocínio. Talvez eu vou tirar a música nos próximos vídeos. Ou pelo menos ajustar de um jeito melhor. Enfim. Por 2 cartas e custando 2, o TF ajuda ele a upar. Só que a velocidade, nossa, é outro nível de velocidade para o seu upar o TF. Demora muito mais, dá muito mais tempo de resposta. O TF continua uma carta boa, uma carta interessante, mas não é aquela não é tão opressora que fazia o meta girar em torno dela. Então nesse ponto tá muito bacana. Até agora eu acho que a Riot acertou certinho na medida dos buffs e nerfs. Agora, essa carta aqui, o Boliche, é até engraçado que tem um meme que fala assim, em Runeterra tem dragões, tem demônios, tem guerreiros consagrados, mas quem tava tocando mesmo terror era um peixinho feliz, né? Ele passou de 3/1 para 2/1. É importante esse nerf, porque ele 3/1 ilusivo, custando 0, gerando uma carta... Ele fechava jogo na base de combo, na base da porrada mesmo. Não precisava desse nerf. Só que assim, o conjunto que envolve esse nerf, que é TF sendo nerfado, a carta de compra também sendo nerfada, ficou um tanto quanto pesado os nerfs para o deck TF, Fizz, TF que envolvia o Boliche. Mas assim, é importante às vezes os decks saírem do meta para outros conseguirem entrar junto depois. Deixa eu pausar aqui. Agora sim. Eu vou manter. Não vou mexer mais lá. Será que tem como baixar mais um pouco? Aí. Esse é o ponto. Então, beleza. Então, no geral, o deck TF Fizz vai dar uma boa sumida com todos esses nerfs. Vamos para os decks que vão ter um reforço. Catadores do Refúgio passa a ser 1/1 para 2/1. Antes ele era 2/1, ele voltou a ser o que era. Ele vai dar uma força para os decks de profundezas, que deu uma sumida forte, mas agora eu já estou vendo aparecer de novo, então isso é muito bacana. Aqui eu acho que eu posso tirar a outra tela. Beleza. Então vai ser uma carta que vai estar ajudando deck de profundezas. Não vai ter um início mais forte, né? Uma criatura 2/1, custando 1, já troca melhor. É importante esse buff. O Apavorador parece que é um buff inicialmente, até estava conversando com meu amigo Ricardo sobre isso. O custo dele passa a ser 8. Você fala assim, então ele foi buffado. Na verdade, não, porque ele entrava no combo de cronologia, que... Por ele custar 9, o Ledus entrava, se transformava no Apavorador e dava 20 de dano. Tem vídeo disso no canal. Então agora ele passando a custar 8, ele não comba insta-kill com Ledros e Cronologia. Mas assim, é um buff. Eu já tô vendo o deck de GP rodar por causa desse buffzinho de custar menos. Então vamos ver como se comporta. Mas a principal mudança disso e a base dos status dele, de 4/8 para 4/6, né? Isso é importantíssimo. Mas é mais para parar o combo de cronologia. Eu acho que cronologia entra em outros decks ainda, mas talvez o combo com Ledros já morreu.
Passando, Assassina das Sombras, ela passa a ser 2/1. No início ela era 2/2, uma das principais cartas que tinha de Oni, porque gera valor, carta, é elusivo, dá dano. Agora vamos ver se ela vê mais jogo, se tem... O pessoal vai voltar a contar com ela nos decks de Oni. Guia Férrico, 3/3, 3/4, jogar de elusivo aliado, não vai ver jogo. Posso queimar a língua, mas eu acho que não vai ver jogo. Aqui é uma carta legal. Deixa eu beber uma água. Bebam água, importante, sempre falo. O Retaguarda da Legião, ele é importante porque ele é de Noxus. Ele entra em deck de Burn, deck agro. Ele é o melhor drop 1 do jogo. Você pode comparar ele também com o de Shurima. Mas assim, em linhas gerais, para ataque, ele, apesar de não poder bloquear, não importa isso para deck agro. Ele passando de ser 3/2, ele troca melhor. E o Runeterra chegou num momento do jogo que não tem problema ele ser 3/2. Porque antes ele era muito opressor, pouca coisa trocava com ele. Hoje tem um monte de resposta, 2/1, que troca tranquilo. Ele vai entrar nos decks de Burn, às vezes no lugar do Timo, talvez, é difícil dizer. Mas assim, é uma carta muito boa para quem quer fazer deck agro. E ela é comum, né? Vale muito a pena para pressionar o early game. Outro reforço para profundeza, o Escaravelho Marinho, de 1/2 para ser 2/3. Eu acho que vou trazer um vídeo no canal de profundezas, que é muito divertido. Ainda mais que agora recebeu reforço. Ele já estava entrando no deck de profundeza, ele vai entrar mais ainda... Assim, vai ficar mais interessante, já que quando ele atingir profundezas, ele vai ficar, acho que 5/6 e ele já é bom no começo do jogo, sendo 2/3 por custo 2. Então vai ver mais jogo. O pessoal quer trazer decks antigos de volta no meta. Isso foi uma coisa que os devs já falaram anteriormente, então faz sentido. O Hierofante Consagrado, mudança, ao invocar avance sua cópia de disco solar soterrado em 2 rodadas. E agora passa a ser 3. Eu não acho que vai fazer tanta diferença, porque eu não via muito deck de disco solar. Existe, se encontra. Só que ser relevante mesmo pro meta, eu não sei dizer se vai mudar muita coisa. Eu acredito que não. Mas vamos ver, né? Mas difícil. Mas quando você toma o combo do Azir evoluindo pro level 3, ou Nasus ou Renek, dói. Quem já sentiu ou aplicou, é forte. A Trituradora, de 6/3 para 6/4, tava até comentando quando tava jogando 2x2 que ela vai no deck de Sivir. Que assim, mesmo ela custando 2, sabe, ela não vai entrar no turno 4. E ela não tem um sobrepujar, não tem um assustador, um bichinho 1/1 para ela, sem problema. Mas assim, tinha momentos que ela era útil. Mas para um formato construído, formatos construídos assim, que você monta as cartas no deck... Nos laboratórios que é 2x2 que ela vai, você não monta, mas os decks são pré-montados e é aleatório, então ela costuma ser boa. Agora, para deck formato construído já é difícil. Vamos seguir? Ah tá, o nerf no Aphelios, não tem como não falar. As cartas custavam 2, as spells dele passou a custar 3. Isso faz total diferença no jogo, porque o cara já não vai poder descer a Aphelios, já dá a spell, atrasa o jogo dele, pra ele combar demora mais. Acrescendo de custo 2 passa 3 também, né? Mas aqui eles explicam que faz aquele combo com o polvo, que já entrava, em vez de entrar 3-1, entra 3-4 com desafiador. Agora passando custa 3 vai ser mais difícil. Enfim, é um nerf para parar o Aphelios que tava um monstro. Uma máquina de guerra. Não tinha como, precisava. Para compensar o nerf nas cartas de spell, a magia dele Presentes do Além passa a ser de 2 para 1. Para compensar um pouco, ele já entrar com Anoitecer. Uma curiosidade, para quem não conhece muito a lore do Aphelios, essa daqui é a irmã dele. Ela cuida de fornecer as armas e ele usa as armas. Eles são tipo do clã da Lua, mesmo clã da Diana. Os Lunari, né? Desculpa, clã da Lua. Mas é muito legal a história dos dois. Eles vão pra muitas aventuras, missões juntos. Ela falando mentalmente com ele. Inclusive, quando você desce a carta, você ouve ela falando com a Aphelios, se ele estiver em campo. Ela conversa por telepatia, mais ou menos. Tem um nome lá, mas é legal.
Tá, outra carta que era opressiva, ainda é boa, mas tá justa agora, Templo Velado. Na primeira vez que você jogar 2 outras cartas a cada rodada, recarregue 2 de mana e dê +1/+1 ao aliado mais forte. Faz a mesma coisa, só que em vez de ser +1/+1, passa a ser +1/+0. Isso faz total diferença, porque impede do bicho ficar com uma defesa infinita. É a mesma coisa que a Grande Praça, passando a custar não dar defesa, as trocas ficam mais favoráveis, a carta tá mais justa. Só que eu ainda acho ela com power level um pouquinho alto, porque essas 2 manas que concedem é mana que você pode descer criatura, não é mana de spell. Isso deixa ela um tanto quanto quebradinha ainda. Só que ficou mais justa. Só que, na minha opinião, o que eles podiam mudar é fazer ela da mana de spell. Porque aí ficava mais fácil de jogar em turno. Mas podendo dar pra criatura, descer criatura assim, as manas, é um tanto quanto complicado. Mas vamos ver como o meta se comporta. Eu acho que agora acabou. No máximo vão ter mudanças de interface, de cartas que chegam. Uma dica, joguem 2x2, é muito divertido, vale muito a pena, dá XP, eu incentivo fortemente. O Urf eu ainda não joguei, vou jogar. A Frente Unida agora está com a Azir e com a Thalia. É bom para fazer missão e também para pegar o ícone e dar XP. Bom, galera, eu acho que eu falei as principais mudanças, o meta vai rodar, assim, vai ficar diferente. Cartas que eu achava que não precisava de todas essas que eu falei, eu acho que é só a Fiora, que ela era boa no nível justo, não no nível opressor. Tinha que morrer, não morrer, mas diminuir o power level do TF para deixar o jogo saudável. Eu sei que tem gente que é fãzaço de TF ou de Aphelios, vai falar assim, não podia mudar. Mas assim, pensem, o meta mudando, outros decks passam a vir e o jogo fica diversificado. Isso pra mim é o que torna divertido o card game. Se for pra todo mundo jogar com o mesmo deck, qual que é a graça, né? Eu acho que eu vou terminar já o vídeo por aqui. Foi um formato meio diferente, eu deixei mais livre, mais aberto pra eu ir sentindo como é que vai. E porque eu me divirto também quando eu fico mais assim, sem um roteirinho propriamente dito. Vamos trazer mais vídeo pro canal que eu acho que vale a pena. Digam nos comentários o que vocês acharam do formato do vídeo. Eu sei que por ser experimental, às vezes essa questão de mudar o som fica meio chato, mas a gente vai conversando. Eu podia ter trazido também as imagens do Aphelios para falar um pouquinho sobre ele, mas deu para falar um pouquinho da história dele. E deixem o like, compartilhem, se inscrevam no canal. Obrigado por quem está se inscrevendo. Eu acho que é muito importante sempre estar agradecendo vocês, que mesmo eu ficando um tempo sem postar, eu tive inscrito e isso eu fiquei maravilhado. É uma boa palavra. E até a próxima, galera. Muito obrigado. Falou!